você? Hã? Não. Não ouvi nada. Mas o que aconteceu? Justiceiro? Chico? Nossa, eu não vi nada a respeito. No Genésio? Ah, então peraí que eu vou colocar. Tá bom? Beijinho, depois a gente conversa então. Beijo. Agora uma notícia de última hora. Um homem, um revoltado da vida, cansado de sofrer com a violência, trucidou 2 elementos na noite desta segunda-feira no bairro do Itaim Paulista. Segundo relatos, os homens teriam invadido sua casa e violentado sua mulher e filha. Parece que dessa vez os bandidos se deram mal, não? A população local já comenta a chegada de um novo herói no bairro. Seria ele um novo salvador da pátria? Um justiceiro em pleno Itaim Paulista? Pelo que eu me lembro do histórico da família dele, né, que parece que mulher ou filha também foram estupradas, né, violentadas, e ele saiu para fazer justiça. Parece que tudo começou assim. Qualquer hora, ele ia lá e matava. Chamava assim, você, como é seu nome, tal. Se acontecesse de alguém assaltar morador, essas coisas, ele ia lá e se vingava, matava a pessoa e tal. Ele protegia o bairro, vamos dizer assim, né? Ninguém ia atrás dele não, todo mundo tinha medo dele, porque ele era igual um lampião, ele tinha a turma dele. Essa alcunha, esse apelido que ele tinha por conta do pé, acabou se tornando meio que um rótulo para os justiceiros que vieram depois. E houve caso até em que ele matou o delinquente, arrastou, deixou uns 100, 200 metros da birosca dele. O tático móvel passava, ô Chico, tem mais um presunto lá, ô Chico, tal. Sabiam que era ele? O erro dele talvez tenha sido matar um polícia, né? Por isso que ele passou a ser perseguido mais maciçamente. E depois ele se entregou. Ele fez um contato com o jornalista Francesani e acabou se entregando. Quando veio a tempestade, quando acabou a força, alguns presos bagunçaram lá na cadeia, aquela coisa toda, saindo das suas celas, foram até a solitária onde ele estava, arrebentaram a porta solitária e aí não teve para onde ele fugir e tal, estava preso lá e foi morto então por 99 estocadas. A informação que tinha, falei 99. Então, trituraram o Chico Pé de Pá. O Chico Pé de Pato, ele procurou meu programa. Eu tinha 2 programas na Rádio Capital. Dessa forma que eu conheci o Chico. Ele foi lá, um cidadão comum, normal, um pai de família, comerciante na época, não é? Se queixar que ele não estava conseguindo trabalhar na birosquinha que ele mantinha lá no Jardim das Oliveiras, no Itaim Paulista. Mas por que você não está conseguindo trabalhar? Os bandidos não me deixam trabalhar. E eu vou na delegacia, lá no 50º distrito, eu reclamo, eles não dão pelota, mandam eu me virar, que não tem condição de atender todo mundo. Era um cara bem simpático, né, coisa e tal. Apesar da história dele, né, que começou a partir do momento que a mulher dele e a filha dele foram estupradas, né? Judiaram da mãe dele, da família dele, e ele ficou revoltado. Na verdade, pela história que eu ouvi dele, é que ele tinha um bar, entraram no bar dele, estupraram a filha dele e a mulher dele mataram elas. Não sei se é verdade. Foi assaltado e teve a família violentada, foi pedir socorro para o delegado riu da cara dele e até incentivou, falou, olha, se fosse comigo eu não deixava, eu ia para cima. E que acabou
decidindo exercer vingança e o controle lá da região. Inclusive, ele ia matar um amigo meu aqui na porta um dia. Os caras passaram lá no Jardinella, fizeram um assalto e ele andou procurando. Ele estava aqui na frente, ele falou, para, vem aqui, eu vou matar aquele cara. Eu falei, você é doido, aquele cara é meu amigo, você é doido. Como seu amigo? Ele falou, esse cara passou no Jardinella e roubou um amigo meu de um bar lá. Eu falei, nossa, você está completamente enganado, rapaz, esse cara trabalha no Bradesco. E ele chegou agora do campo e está jogando bola, não é ele não. Tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Aí chamei, eu vi ele, vem aqui. Falei, o cara está pensando não sei o quê. Ele falou, não, moço, trabalho no Bradesco, está jogando bola, tudo. Ele abraçou, me abraçou, falou, pô, eu ia matar um inocente. O Chico Pé de Pato, ele era considerado justiceiro, e se ele fazia justiça com as próprias mãos, digamos que é porque algo na época não era feito. Olha, acho que como toda pessoa que comete um erro, às vezes ela queira justificar, seja justiceiro ou não, as pessoas que cometem algum crime, né, ela sempre vai, a maioria, não são todas, algumas vão lá falar, eu fiz e fiz. Eu já atendi pessoas que falavam, não, eu fui lá e fiz. Ah, mas por quê? Ah, tive vontade. Geralmente é um perfil de psicopata. É claro que quando havia uma criminalidade preocupante e aparecia alguém que justiciava, né? Claro que o sujeito que era atingido por essa criminalidade acabava apoiando, né? Diferentemente dos dias atuais, né? Nos dias atuais as pessoas não têm muito apreço por aqueles que se rotulam ou que se comportam como justiceiros, né? Muitos foram presos ao longo dos anos 80. Até pela cobrança da imprensa, né? Meados dos anos 90, não se fala mais em justiceiro em São Paulo. Então os justiceiros são datados, porque eles começam a ser vistos como inimigos de bandidos, né? E começam a ser mortos nos presídios. Chegasse num lugar que fosse atrás de um bandido e ele conhecesse, se tivesse mais alguém, ele sarrafava todo mundo. Inclusive o policial que ele matou aqui embaixo, era amigo meu, vivia aqui sempre com nós, conhecia desde criança. Uma pessoa digna, que nunca foi bandido. Ele chegou lá e matou. O Melo trabalhava comigo em São Mateus, e os fatos aconteciam na região de São Miguel e Itaim Paulista. Né? Então, o que eu disse é o seguinte, que talvez, se ele se apresentasse como policial, não tivesse acontecido o que aconteceu. Mas o Melo não conhecia. Quando eles viu chegar um Opala e mais um Volkswagen com 7 pessoas armadas, barbudo, de chinelo, ele acreditou que fosse um assalto, fosse bandidos que viriam matá-lo. Então, até ele mesmo iniciou a reação, né? Parece que era um policial corrupto, mas era policial. E aí a gente sabe que a polícia tende ao corporativismo. Eles são treinados para serem corporativos, né? E aí você matou um policial, sendo ele bom ou ruim, ele é antes de tudo um policial. Então foi aí que as coisas se voltaram contra ele. E aí sim foi realmente perseguido, porque enquanto ele só estava matando bandido, existia um faz de conta ali, um finge que não viu e tal. Mas quando morreu um policial, a coisa ficou séria. A qualquer momento ele podia ser morto pelos polícias. Então ele se escondeu. Então ele entrou em contato com o Afanásio de Azad, coisa e tal, e foi disponibilizado para ele, acho que um advogado, foi lá um juiz, para ele se entregar no programa do Afanásio de Azad. Ele entrou no colocamos o Opala de ré, entramos na birosca dele, na garagem, ele entrou no porta-malas, de lá nós saímos vagarosamente, tal, o pessoal lá gritando, aquela coisa toda, tal, pedindo proteção para ele. E de lá levei o Chico para a rádio na 9 de julho. A comunidade aqui, as mães de família fizeram bandeira, inclusive a minha família. Fomos de mutirão de pessoas para 50, citando a palavra, queremos Chico Pé de Pato na rua solta. Mas, infelizmente... E eu me lembro que depois, em outra ocasião, quando eles vieram para a delegacia, houve esse movimento, cercaram a delegacia, aqui acho que tinha mais de 300 pessoas, não me lembro, mas tinha muita gente. Aí, então, fiz uma comunicação ao CEPOL, que era o Centro de Operações da Polícia Civil, explicando o que tinha acontecido. O delegado já estava por dentro, acompanhando também todo aquele rumor. Aí ele mandou, então, uma viatura do Garra com o delegado até a rádio.
nós fizemos um documento de entrega do Chico para esse delegado, até uma cópia daquele depoimento eu entreguei para o delegado também. O delegado, então, levou ele para a divisão de capturas do DEIC. Depois de alguns meses, o juiz, eu não lembro o nome do juiz, lá do quarto fórum, lá da Penha, me telefona, ao final do meu programa, às 10 e pouco, pedindo a minha ajuda. Eu falei, mas o senhor quer minha ajuda? O que eu posso ajudar? Ele falou, não, o Chico Pé de Pato vai ser sumariado hoje, aqui na minha vara. E chegando aqui ao fórum, eu já vi que tem um movimento estranho, muita gente, e os meus funcionários aqui disseram que esse pessoal vem aqui para arrebatar o Chico. Aí o próprio Afanásio, no dia também que ele ia depor, também foi munido de um megafone, porque a população toda foi para lá. E ficou na porta do fórum. E queriam o Chico Pé de Pato, porque era uma forma de pressionar o juiz de que o Chico não merecia ser condenado. E o Chico Pé de Pato virou assim uma espécie, tanto que tem uma mulher que eu entrevisto que ela fala, né? É Deus do céu e Chico Pé de Pato, no Itaim Paulista, né? Na terra. Chico Pé de Pato. Vocês já estão familiarizados com esse nome, não? O Justiceiro do Itaim, que aparece mais nesse programa do que eu, ataca novamente. Segundo relatos, Chico teria feito novas vítimas e está mais uma vez diante dos holofotes. Então eu só escutava falar dele. E muito bem. Né? Eu nunca ouvi falar mal. Na época a mídia cobria, dava um incentivo, exclusive algumas pessoas poderosas, sem citar nome, que falava até na rádio, tá certo, é herói, e aquilo foi crescendo ele. A gente tinha repórteres no estilo Afanásio Jazade, né? O Afanásio Jazade, ele era aquela figura que hoje faria tanto sucesso quanto o da Atena, talvez. Hoje tem gente que nem sabe quem é o Afanásio Jazade. Mas é o pessoal que ganha com a violência. O que eu acompanhava, que noticiava tudo isso tal, eram notícias populares que, como eu falei, fazia plantão lá nos meus programas. E era o que dava muito destaque para o Chico, antes, durante e depois, né? Meu contato com ele era esse aí, só no ar. Fora disso, eu não conversei com ele nunca. A mídia se resumia praticamente a notícias populares. Você tinha o Diário Popular também, que era um outro jornal popular. Mas você não tinha, por exemplo, a TV na época falando dele, Folha de São Paulo, outros jornais falando dele. E os jornais, os grandes jornais, digamos assim, na época, eles tinham um certo preconceito contra a notícia policial. Eu acho que é um desafio, porque, no fundo, a gente, jornalista, né, a gente está tratando de momentos históricos, mas no calor dos acontecimentos, né? Você está descrevendo um fenômeno que está acontecendo e, no fundo, o nosso exercício é pensar por que ele está agindo dessa forma ou por que a gente chegou a esse ponto. Como é que eu consigo contextualizar esse momento para mostrar a complexidade dessas escolhas desse cara? Ao mesmo tempo que você descreve objetivamente quem é, onde nasceu, qual é o bairro que ele vive, no fundo você está, na sua narrativa, buscando, de alguma forma, ser justo com a complexidade desse personagem. Então, a gente não é promotor nem juiz, como jornalista, né? A gente não está querendo condenar ou julgar ninguém, não é o nosso papel de ser juiz. Não me lembro do que dizia o Afanásio e os programas policiais, né? Você sabe que se os programas policiais o elevam à condição de herói, a tendência é que o povo também acabe admitindo, né? O rádio tinha um alcance muito grande naquela época, né? E, então, era algo que as pessoas sentiam. O jornalista, muitas vezes, faz parte do senso comum da época, né? A fala do jornalista, muitas vezes, é um retrato dos sentimentos daquele período da história, ele também faz parte da população.
e também de alguma forma representa o senso comum. Então o contexto é muito importante, a omissão do Estado é importante, a estrutura social daquele momento era importante. E o jornalismo faz parte também disso. O poder da mídia ele é muito forte, né? À época você tinha muito a mídia escrita, os jornais, né? Notícias populares, que era ali a grande veículo de comunicação. E tinha um veículo forte também, que era o rádio. Aqueles programas muito centralizados, você tinha Gil Gomes, você tinha o Afanásio Jazade na época que se verifica. Então isso levava, sim, a sociedade a um viés. Né? Esse viés é aquele que você tem uma penetração, né? E a mídia ela tem uma penetração muito forte dentro da sociedade, que é a mente humana. Né? E essa mente humana, ela não fica distante. Por quê? Porque ele é julgado por pessoas. Eu fiz uma entrevista com o Chico Pé de Pato, acho que foi a única entrevista feita com ele, realmente, antes da prisão dele, foi no Jardim Elza, no Itaim Paulista, onde ele morava, num sobrado. Né? Foi uma entrevista longa, uma matéria que seria de página inteira. Ele contou toda a história, fez umas fotos. Eu fui com o fotógrafo José Maria da Silva, do Notícias Populares, e nós fizemos umas fotos na parte de baixo do sobrado. Na garagem dele ele aparece com 2 revólveres em cada mão e na frente do Opala amarelo dele. Eu acho que é a que marcou, né? Ele com os 2 canhões dele. Eu estava fazendo um local de homicídio em São Miguel, quando uma viatura, um policial, um cabo lá, um sargento, falou, tem um justiceiro aí na área. Aí ele sugeriu a matéria, conversei com o pessoal do jornal e marcamos um encontro, sempre através desse contato que a gente conseguiu lá, né? Chico Pé de Pato mata mais 2 homens na calada da noite. Alguns moradores dizem que um deles era inocente. Será mesmo? Mas a pergunta é, cadê a polícia numa hora dessas? Ninguém o vê em ação? Ou será que finge que não vê? Quem fornecia a lista de quem ele ia matar era a própria polícia. Não era exatamente conivente, mas também não chegavam junto pra barrar. Porque praticamente ele fazia o serviço deles, né? Sei que ele fazia o que ele fazia, era muito difícil ele ser perseguido por tais atitudes. Acho que eles gostavam da ajuda e fingia que não via muito, entendeu? Mas que naquela época o que aconteceu? Tinha alguns heróis, realmente, pseudos-heróis, no meio da sociedade. Né? Cabo Bruno, Chico Pé de Pato e outros que agiam na periferia de São Paulo contra bandidos. Mais ou menos o que faz o PCC hoje, né? Só que hoje é o contrário, hoje é o PCC que faz. Executam, matam, julgam, né? Esses justiceiros, e às vezes tinham apoio de alguns policiais realmente. Não, entre a polícia não. Eu nunca ouvi o policiamento conversando a respeito, falando, não. Quando ele foi preso, né? Quando ele foi preso aqui no 50DP, aí que a gente ficou sabendo a respeito dele, entendeu? Que era uma pessoa que queria vingar, né, o que tinha acontecido com os familiares dele, né? É evidente que, quando se fala em justiceiro, imagina-se alguém que esteja agindo à margem da lei, não é? Que quem tem que punir, quem tem que exercitar o policiamento repressivo e até preventivo é o órgão do Estado, a polícia, né? Ora, se tem gente que não é do quadro policial fazendo esse papel, é claro que legalmente isso é proibido. Chegasse ao meu conhecimento, eu teria que tomar providência.
polícia civil e militar sabia, mas eles faziam vistas grossas. Vou fazer vista grossa para não prejudicar ninguém. Mas depois que ele matou o policial, teve esse problema. Gente. Chico Pé de Pato matou um policial. Quero ver PM dizer que ajudava ele agora. Ele e seu bando entraram, na noite passada, num bar lá na Avenida dos Ipês, no Itaim Paulista, e se estranharam com o soldado da PM, Moacir Ferreira de Melo. O policial estava à paisana, esperando a esposa chegar do serviço. De protegido, Pé de Pato passou a ser caça da polícia. Quem pegar, fica com o amuleto. E eu nunca mais o vi. Aí ele foi sentenciado, não lembro quanto ele pegou de pena. E aí então o que ocorre? O advogado dele, como estratégia de defesa, inclusive, né, falou, olha, eu vou alegar insanidade. A avaliação psicológica, tá? Geralmente é feita com um psicólogo, um psiquiatra, apesar que quem faz a avaliação psicológica é o psicólogo, porque só o psicólogo tem acesso aos testes psicológicos. Então é através de uma avaliação psicológica que se faz a análise da sanidade mental. Houve a instauração desse incidente de sanidade, mas não foi ali reconhecido que ele tinha problemas mentais. Tá? O laudo pode demonstrar alguns distúrbios, mas não o suficiente para que ele não respondesse o processo criminal e fosse apenado como foi. Infelizmente, o nosso país não tem... não existe a justiça feita com outra justiça, entendeu? Mas, na verdade, é cruel, porque a lei que nós temos, ela é muito fraca. No artigo de lei do 121, parágrafo 1º, a lei diz homicídios privilegiados por relevante valor moral, relevante valor social. Qual é o relevante valor moral dele na época? Ele teve uma mulher vítima de estupro. Ele matou aquela pessoa? Sim, matou aquela pessoa. Ele estava dotado de um sentimento moral, de um sentimento contido dentro dele, muito pessoal e intrínseco. O que nós temos que verificar? A pena dele foi diminuída? Sim. Mas o problema é que eu sempre digo o seguinte, ele se torna um herói. E esse herói se torna um justiceiro. Essa figura de justiceiro, ela não cabe, porque não existe tribunal de exceção no nosso país. Não existe exercício arbitrário das próprias razões, existe que você pode ser até apenado por isso. E daí teve todo aquele julgamento, ele foi condenado a não sei quantos anos de cadeia, e se não me engano ele foi para Franco da Rocha. Uma certa madrugada, eu não lembro também o dia que foi, tá? Depois de alguns meses, chegando também para fazer o programa, né? Então a minha equipe informou que tinham matado o Chico Pé de Pato, com 99 estiletadas. Mas como? Então, teve uma chuva muito forte lá na região de Franco da Rocha e, segundo consta, faltou força no presídio, aquela coisa toda. Ele estava numa solitária e, então, quando veio a tempestade, quando acabou a força, alguns presos bagunçaram lá na cadeia, aquela coisa toda, saíram das suas celas, foram até a solitária onde ele estava, arrebentaram a porta da solitária e aí não teve para onde ele fugir e tal, estava preso lá e foi morto então com 99 estocadas. Eu não me lembro se fui eu que escrevi a notícia, mas a gente deu Chico Pé de Pato executado com 51 estocadas. Algumas pessoas choraram, mas a malandragem comemorou. Agora teve festa. Algumas partes, aqueles pessoas viciadas, né, usuário de droga, e tudo, você vê festejando, e outros, as pessoas mais honestas que não gostaram, sentiram, ficaram quietos com medo de falar alguma coisa a benefício dele e ser punido pela massa de criminosos. Eu não me lembro de ter tido velório dele, a gente não foi, como é que fala, pautado
para desfechos sobre a morte dele, o jornal só se limitou a dar uma pequena matéria dizendo que ele tinha sido assassinado. Mas isso a gente nunca viu, a gente não foi cobrir, a gente não tem mais nenhum contato. Há uns 3 anos atrás eu peguei um táxi e no táxi, por coincidência, eu vim para cá. Comecei a conversar sobre o bairro, né, como é que era nos anos 80, as mudanças que haviam ocorrido até então, blá, blá, e citei o nome do Chico Pé de Pato. Essa pessoa, que não se identificou, falou para mim que o Chico Pé de Pato, na realidade, não tinha morrido. E que aquela coisa da rebelião, na realidade, foi tudo fake. Outro talvez tenha sido... Isso na boca dele, dessa pessoa que eu nem sei quem é. E não teria sido morto e tal, e que estaria morando no Mato Grosso. Isso eu não tenho como provar, porque foi um bate-papo, mas a pessoa se dizia parente dele, pessoa próxima, né? E eu fiquei com isso na cabeça. Mas até hoje eu não tenho certeza se o Chico está morto. Porque nunca vi dizer que alguém viu ele sendo enterrado. Elvis também não morreu, né? Eu não acredito nisso, não. Não tem nada a ver, não. Ai, Meg, era uma questão de tempo, né? Sim. Coitada da família, tanta tragédia. O que uma pessoa abusada é capaz de fazer? Até onde vai a coragem de um pseudo-herói, aclamado pelo povo, apoiado pelas autoridades e feito de animal de circo pela mídia? O que os adoradores dele fizeram por ele? Complexo. Tá bom, um beijo. Tchau, tchau. Depois a gente fala. Pouco mais de 33 anos depois do notório justiceiro Chico Pé de Pato, que atuava no extremo leste da capital paulista, ter sido assassinado na prisão, seu nome ainda é comentado pelos moradores do Itaim Paulista e por quem conviveu com ele. Em 2020, um justiceiro como Chico Pé de Pato é herói ou vilão, caro ouvinte? Pra mim era um herói. Um vilão, né? Um pouco de cada, eu acho. Eu considero um revoltado. Não, herói não, justiceiro. Justiceiro. Não sei o que é herói pra você, não sei o que é o vilão. Vilão não. Um herói não. Ele era um vilão. Eu considero ele uma vítima. Ele era considerado um herói, pelo menos pra comunidade. Pra mim, tanto ele como o Cabo Bruno é vilão. Depois que ele chegou a matar um policial por engano, ele passou a ser um vilão. Olha, para herói com certeza não é. Eu diria que ele não é um herói nem bandido também. Ele é um fruto de uma situação caótica. Hoje eu tenho mais como vilão. Meio termo. Ele tava entre o meio termo do herói e do vilão. Nunca vi ele entre o herói e o... Quem milita na área jurídica, para quem preserva os ideais de um Estado de direito, um Estado democrático de direito, é claro que não pode ser considerado herói. Provavelmente praticou inúmeras injustiças. Muitas mães choraram por causa dele, da mesma forma que ele chorou quando violentaram a família dele. Então era um vilão, enfim. Senhor cidadão,